São 2 da manhã. Você foi dormir com a melhor das intenções, jantar leve, nada de besteira, amanhã começa diferente. Mas aí o sono não veio fácil, o pensamento não parou. E de repente você está de pé na cozinha, a geladeira aberta, procurando alguma coisa sem saber exatamente o que. Isso já aconteceu com você? Porque se aconteceu, você não está sozinho. E mais importante, você provavelmente nunca soube a razão real por trás disso. A fome noturna não é frescura, não é falta de força de vontade e definitivamente não é só um hábito ruim que basta querer para mudar. Existe uma explicação biológica profunda para o que acontece com o seu cérebro e com o seu corpo quando a noite avança, e essa explicação envolve hormônios, neurônios, estresse acumulado e um sistema que foi, literalmente, programado para te fazer ceder. A ciência já entende esse mecanismo. A questão é você também vai entender hoje. Nesse vídeo, você vai descobrir o que realmente acontece com seu corpo quando você come de madrugada, porque o cérebro à noite toma decisões tão diferentes das do resto do dia. E o que você pode fazer para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Fica até o final, porque entender isso pode mudar não só a sua alimentação noturna, mas a sua relação com a comida de forma geral. São 2 da manhã. A casa está em silêncio, todo mundo dormindo e você está de pé na frente da geladeira aberta, olhando para dentro dela como se a resposta para todas as perguntas da sua vida estivesse ali entre o iogurte e as sobras do jantar. Você não estava com fome quando foi dormir. Mas agora parece que sim. E a pior parte, você sabe que não deveria estar comendo, mas alguma coisa dentro de você simplesmente não liga para isso. O que muita gente não sabe é que o cérebro à noite literalmente não é o mesmo cérebro do resto do dia. A alimentação noturna não é só uma questão de hábito ou de fraqueza, é uma questão de biologia. Seu cérebro muda completamente à noite. E essa mudança afeta desde a forma como você toma decisões até a intensidade com que você sente a fome emocional. Entender o que acontece lá dentro é o primeiro passo para finalmente entender por que comer de madrugada parece tão irresistível. Sabe aquela voz interior que durante o dia consegue te segurar? Não. Melhor não comer isso agora, e que de noite parece ter ido embora de férias? Ela não sumiu, mas ficou muito mais fraca. O córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo controle racional e pelas decisões conscientes, perde eficiência conforme o dia avança e a fadiga mental se acumula. É como se o freio do carro fosse ficando menos responsivo a cada hora e na madrugada ele mal funciona. Com o freio enfraquecido, o que assume o controle é a parte do cérebro que busca recompensa rápida, e aí a cérebro e a alimentação entram numa combinação perigosa. A busca por dopamina comida aumenta exatamente quando você tem menos capacidade de resistir a ela. Não é coincidência que as piores escolhas alimentares acontecem sempre no final do dia ou durante a madrugada. Seu cérebro não está sendo fraco, ele está exausto. E o que o estresse acumulado do dia faz com tudo isso vai te surpreender. Existe uma dupla de hormônios que controla a sua fome de um jeito muito mais poderoso do que qualquer força de vontade, a grelina e a leptina. A grelina é o hormônio que avisa o cérebro que está na hora de comer. E quando o sono e a alimentação se desencontram, ela dispara. A leptina, por sua vez, é a responsável por sinalizar saciedade, por dizer já chega, e ela cai exatamente quando você não dorme bem. O resultado dessa combinação é uma fome noturna que parece desproporcional, porque é mesmo. O problema é que esses hormônios da fome não sabem distinguir entre fome real e fome provocada pelo desequilíbrio do sono. Seu corpo recebe o sinal de preciso de energia agora e age de acordo independente de você ter jantado 2 horas atrás. É por isso que depois de uma noite mal dormida, você acorda com aquela fome intensa e difícil de controlar logo de manhã cedo. E quando esse ciclo se repete noite após noite, o impacto vai muito além da balança.
Mas antes de falar sobre isso, vale entender por que o cérebro escolhe exatamente os piores alimentos nesses momentos. Não é acidente que às 2 da manhã você não está com vontade de uma salada. O cérebro, quando está exausto e com os hormônios da fome alterados, busca energia rápida e a forma mais eficiente que ele conhece de conseguir isso é através do açúcar e da gordura. É uma resposta primitiva, quase de sobrevivência. O cérebro interpreta o cansaço como uma emergência e vai direto para a fonte de combustível mais veloz que ele conhece. E adivinha quem está sempre disponível para atender esse chamado? Os ultraprocessados. A comida viciante entra em cena exatamente nesse momento de vulnerabilidade, porque ela foi projetada para acionar a dopamina comida de forma intensa e imediata. Um biscoito recheado, uma fatia de pizza fria, um punhado de salgadinho, cada um desses alimentos hiperpalatáveis entrega ao cérebro exausto exatamente o pico de prazer que ele estava pedindo. O problema é que esse prazer dura minutos e as consequências para o emagrecimento e para a qualidade do sono duram muito mais. E tem um fator emocional nessa história que torna tudo ainda mais complicado. O dia termina, mas o estresse não. Tudo que você acumulou ao longo das horas, o prazo que não saiu, a discussão que ficou no ar, a lista de tarefas que só cresceu, continua circulando no seu corpo na forma de cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol tem um efeito direto e imediato na sua relação com a ansiedade. E comida, ele aumenta o apetite, especialmente por alimentos calóricos, porque o corpo interpreta qualquer ameaça emocional como uma emergência física que precisa de combustível para ser resolvida. É aí que a fome emocional assume o controle sem pedir licença. Você não está necessariamente com fome de comida, está com fome de alívio. O cérebro aprendeu ao longo do tempo que comer de madrugada entrega uma dose rápida de conforto, uma pausa momentânea do peso do dia. O problema é que esse alívio é temporário. E o cortisol elevado de forma crônica vai minando não só os seus hábitos alimentares, mas também a qualidade do seu sono, o que leva direto ao próximo problema, talvez o mais traiçoeiro de todos. Se durante o dia você ainda consegue negociar com a sua própria cabeça, na madrugada, essa negociação praticamente deixa de existir. O cérebro cansado opera no modo automático e no modo automático. Quem manda são os hábitos mais antigos e os impulsos mais imediatos, não as decisões conscientes. É como tentar dirigir com o GPS desligado numa cidade desconhecida. Você vai seguir o caminho que já conhece, mesmo que não seja o melhor. E o caminho que o cérebro conhece de cor nesse momento é ir direto para a comida. As decisões automáticas que a alimentação noturna provoca raramente são as que você tomaria descansado e de cabeça fria. A perda de controle alimentar na madrugada não é fraqueza, é o resultado previsível de um cérebro que chegou ao seu limite de recursos cognitivos. Menos freio cerebral significa menos capacidade de avaliar consequências, menos paciência para resistir e muito mais chance de repetir um ciclo que você já sabe que não te faz bem. E esse ciclo, quando se instala de verdade, tem um impacto em cadeia que vai muito além de uma noite mal dormida. Tudo começa com uma noite de sono ruim. O corpo não descansou como precisava. Os hormônios da fome já acordam desregulados. E o dia inteiro fica mais difícil, você come pior, escolhe os alimentos errados, consome mais ultraprocessados do que planejava. Aí chega a noite, o cansaço é ainda maior, a fome emocional bate mais forte e a compulsão alimentar que parecia controlada durante o dia encontra o momento perfeito para emergir. Você come de madrugada, dorme mal de novo e o ciclo recomeça. O mais cruel nesse processo é que cada volta do ciclo deixa tudo um pouco pior do que antes. Menos energia para tomar decisões melhores, mais fome no dia seguinte, mais dificuldade para emagrecer, menos disposição para qualquer mudança de hábitos alimentares.
É uma bola de neve que se alimenta de si mesma e que a maioria das pessoas tenta resolver atacando só um ponto, sem perceber que o problema é o ciclo inteiro. E antes de falar em como quebrar esse padrão, vale entender o que exatamente esse ciclo está fazendo com o seu corpo por dentro. Quando você come de madrugada, especialmente alimentos ricos em açúcar e gordura, o corpo enfrenta um pico de glicose num momento em que o metabolismo já está em ritmo reduzido. Diferente do que acontece durante o dia, quando o organismo processa os nutrientes com mais eficiência, à noite, o corpo não está preparado para lidar com esse volume de energia de uma vez. O resultado é que boa parte do que foi consumido acaba sendo armazenado e a dificuldade para emagrecer que tantas pessoas sentem pode estar diretamente ligada a esse padrão noturno. Mas o impacto vai além da perda de peso. A alimentação noturna pesada interfere diretamente na qualidade do sono, porque o corpo precisa desviar energia para o processo digestivo num momento em que deveria estar se recuperando. Você até consegue dormir, mas o sono fica fragmentado, menos profundo, menos restaurador. A energia instável no dia seguinte não é coincidência, é consequência. Entender tudo isso não serve só para assustar, serve para mostrar que existe um caminho de saída. E que ele começa com mudanças muito mais simples do que parecem. A boa notícia é que o ciclo que parece tão difícil de sair tem pontos de entrada muito mais acessíveis do que você imagina. O primeiro e mais poderoso deles é o sono. Não é exagero dizer que melhorar a qualidade do descanso noturno é a base de quase tudo que envolve hábitos alimentares e perda de peso. Criar uma rotina noturna simples, como desligar telas pelo menos 1 hora antes de dormir, manter um horário regular para se deitar e evitar refeições pesadas nas 2 horas anteriores ao sono, já começa a recalibrar os hormônios da fome de forma significativa. O segundo ponto é reduzir gradualmente a presença dos ultraprocessados no ambiente, especialmente à noite. Não se trata de proibição radical, mas de estratégia. Se a comida viciante não está ao alcance fácil durante a madrugada, o cérebro cansado tem menos com o que negociar. Substituir o estoque noturno por opções de alimentação equilibrada. Ter uma refeição satisfatória no jantar e criar pequenos rituais de desaceleração antes de dormir são mudanças que parecem simples, mas que atacam o ciclo exatamente onde ele é mais vulnerável. E quando tudo isso começa a funcionar junto, o que acontece vai muito além de como parar de comer à noite. Talvez o problema nunca tenha sido falta de disciplina. Talvez você não precise de mais força de vontade, de mais culpa depois da meia-noite ou de mais promessas que começam na segunda-feira. O que você precisava era entender que seu cérebro, às 2 da manhã, não é o mesmo cérebro das 2 da tarde, que a madrugada muda mais do que sua fome. Ela muda a sua capacidade de decidir, de resistir, de se cuidar. E ninguém te contou isso, porque é muito mais fácil te vender a ideia de que o problema é você. Talvez seu cérebro estivesse simplesmente exausto. Exausto do estresse, da privação de sono, da hiperestimulação constante dos ultraprocessados, do ciclo que ninguém ensinou como quebrar. A fome noturna não é um vício em comida sem solução, é um sinal. Um sinal de que alguma coisa no seu dia precisa de atenção antes que a madrugada chegue. E agora que você entende o que está por trás desse sinal, você tem algo que não tinha antes o mapa. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto tocou em algo real, numa noite de geladeira aberta, numa manhã de culpa sem motivo justo, numa promessa repetida mais vezes do que você consegue contar. E agora você sabe o que estava acontecendo. Não era fraqueza, era biologia. Era um cérebro exausto, tentando sobreviver do jeito que aprendeu e que ninguém tinha te explicado antes. Então, deixa eu te fazer algumas perguntas para você levar daqui. Quantas vezes você se culpou por comer de madrugada sem saber que seus hormônios da fome estavam completamente alterados?
Quantas noites mal dormidas contribuíram para um ciclo que você julgava ser só falta de disciplina? E agora que você entende o que estava por trás de tudo isso, o que você vai mudar primeiro? O sono, a rotina noturna. O que tem na sua cozinha depois das 10 da noite? A mudança não precisa ser perfeita para ser real. Ela precisa começar. E começa exatamente no momento em que você para de se tratar como o problema e passa a entender o problema de verdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que também fica acordado de madrugada sem saber por quê, porque essa informação pode mudar a relação de muita gente com a comida e com o próprio corpo. E se você quer continuar aprendendo sobre como o seu cérebro e a sua alimentação se conectam, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais conteúdo como esse a caminho, e cada vídeo é mais uma peça do quebra-cabeça que vai te ajudar a entender melhor a si mesmo.